Não temos vereadores inscritos, então passamos ao próximo projeto em pauta. Projeto de Lei Ordinária número 005-173/2020, de iniciativa do vereador Marcos Vieira. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos espaços culturais disporem de cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 10352, de 21 de setembro de 2020. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 10486, de 6 de abril de 2021. Votação global e simbólica e aprovação por maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto. Para discutir, vereador Marcos Vieira, autor. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui a todos os vereadores, as vereadoras, todos os servidores da casa e cumprimento a todos aqueles que estão acompanhando essa sessão nesta manhã de segunda-feira. Quero cumprimentar de uma maneira especial todas as pessoas, né, que são hoje portadoras de deficiência, que estão nos acompanhando também a votação desse projeto. E de uma maneira especial quero aqui cumprimentar e agradecer o jovem João Gava, ele que foi o idealizador desse projeto, né, que nos procurou até o gabinete e trouxe essa proposta. Depois, na sequência, nós vamos passar um vídeo para que vocês possam conhecer o João e também entender de onde surgiu essa demanda. Senhores vereadores, se trata de um projeto simples, mas que com certeza fará diferença na vida de muitos, né, e principalmente das pessoas que hoje são portadoras de deficiência e também aquelas que hoje têm aí já a mobilidade reduzida. Então, esse projeto ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos espaços culturais disporem de cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa proposta surgiu de uma visita no Museu Paranaense, onde o jovem João Gava estava com seu avô e, no decorrer do passeio deles, dada a visita, o avô dele, já por ser uma pessoa de idade, teve dificuldade em continuar caminhando e ele, segundo o relato do João, seu avô estava encantado, né, com tudo o que estava presenciando, mas precisou parar. E ele identificou essa necessidade de se ter, nesses espaços, né, cadeira de rodas que pudesse estar auxiliando, né, as pessoas que gostariam e que têm esse tipo de dificuldade. Então, essa é a proposta, né, do projeto, é bastante simples, e eu gostaria aqui já também, de antemão, agradecer ao vereador Pir, que foi o relator na CCJ, agradecer à vereadora Flávia Francischini, que também foi a relatora na Comissão de Acessibilidade, por ter aprovado e deixasse que esse projeto pudesse estar tramitando. Nós sabemos que já existe, as leis já contemplam, né, a necessidade, a atenção desse olhar às pessoas que são portadoras de deficiência ou de algum tipo de deficiência, ou também que tem aí a mobilidade reduzida. E então seria só um complemento que a gente pudesse estar trazendo nessa oportunidade para que todos pudessem, que gostaria de fazer uma visita aos espaços públicos, tivesse essa oportunidade. Eu vou pedir para que a da comunicação pudesse passar um vídeo para que vocês pudessem entender um pouquinho de onde chegou essa demanda até o gabinete e o que esse jovem, que é o João Gava, vai dizer por que ele teve essa ideia. Boa tarde às vereadoras e vereadores, aos servidores dessa casa e a todos os cidadãos e cidadãs que nos assistem nesse momento. Eu sou João Pedro Gava Ribeiro e gostaria de relatar rapidamente de onde surgiu a ideia desse projeto que eu apresentei ano passado, por intermédio da Luísa, ao vereador Marcos Vieira. Bom, na verdade a ideia do projeto veio muito antes. Eu era bem pequeno e teve um dia que eu fui, acompanhado da minha mãe e do meu avô, ao Museu Paranaense. E lá, meu avô ficou deslumbrado com todas aquelas obras, acervos e exposições. Ainda mais ele, que é uma pessoa que gosta muito de história. Só que o grande problema é que mais ou menos da metade do museu para frente
ele já não tinha mais muita força para continuar andando e precisou parar para dar uma descansada. Só que não tinha nenhuma cadeira disponível para os visitantes. Apenas tinham alguns assentos lá disponíveis para os seguranças e 2 bancos que estavam lá no final do museu. Então, é para isso que vem o projeto. A ideia dele é que os espaços culturais tenham que obrigatoriamente ter cadeiras de rodas, porque aí você aumenta o tempo de permanência tanto de pessoas com mobilidade reduzida quanto PCDs, né? E por ser um projeto tão importante no sentido de acessibilidade, eu peço então o apoio dos vereadores da nossa cidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Então esse é o João Gava. Mais uma vez quero aqui agradecer ele por ter nos procurado e trazido essa sugestão de um projeto de lei que possa atender as pessoas com deficiências e também as pessoas aí que têm mobilidade reduzida. Então, senhores vereadores, essa é a proposta do projeto de lei, que a qual eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês para que a gente pudesse aprovar e dar essa oportunidade para que tantas pessoas que são deficientes, quanto as pessoas que hoje têm a mobilidade reduzida e que muitas vezes deixam de frequentar, de fazer uma visita aos espaços públicos culturais devido à sua situação. Então, essa seria a proposta que a gente possa fazer com que a cidade, os espaços sejam para todos. Temos a parte, vereador Pierre Petruzzello. A parte concedida, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Parabenizo pela proposta e pela iniciativa. Isso que você propõe aqui na cidade de Curitiba já é muito comum em alguns lugares no exterior, né? Se você, por exemplo, quem teve a oportunidade de conhecer alguns museus fora do Brasil, vai detectar de que a cadeira de roda é algo que faz parte da visita, né? Não é algo que está à parte, é algo que faz parte. São coisas completamente diferentes. E acho que você traz para a Câmara uma discussão muito importante, que é essa pauta que você tem defendido junto comigo aqui, da área das pessoas com deficiência, e mobilidade reduzida. Por que eu digo isso também? Suponha que você tenha um senhor, eventualmente, lá na faixa dos seus 80 anos, mas que tenha sido um atleta durante muito tempo, mas naquele dia ele não aguenta fazer uma caminhada, por exemplo, para visitar o Museu do Olho. Ele tem que andar, aliás, tivemos a exposição dos Gêmeos no Museu do Olho, muito frequentada, inclusive o Instagram bombou essa semana com a questão da turma toda indo ver lá os Gêmeos no Museu do Olho. É importante que se tenha ali uma cadeira de roda para que aquela pessoa, aquela senhora ou aquele senhor, ou o pai, o avô desse menino, como é que é o nome dele, Marcos? É o João Gava, que citou aqui, que fez o vídeo, eu acompanhei inclusive no teu Twitter, Marcos, antes de vir votar, o depoimento dele. Então, veja, eu particularmente sou favorável a esse projeto, acho até que a palavra obrigação é porque nós estamos tratando de um projeto de lei, mas tenho certeza que já muitos lugares na cidade já fazem isso. Então é importante, através desse seu projeto, que aquele que não faz, aquele que ainda não tem, comece a fazer, porque é muito importante que nós tenhamos esse tipo de situação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Eu até uma época, Marcos, não sei se você vai lembrar, criei uma lei aqui na cidade para que, por exemplo, as crianças, as pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, pudessem frequentar os shows, não no espaço com cadeira de roda, porque não precisam, mas num espaço, por exemplo, destinado a eles. Por quê? Porque muitas vezes, me desculpem, como é uma deficiência que não é visível, ela não é perceptível aos olhos nus das pessoas, aos olhos vivos, você, então, tem aquele espaço delimitado para ela. Então, eu acho que isso é empatia, isso é pensar no próximo, isso é pensar numa sociedade macro, e eu parabenizo você e sua equipe por trazer essa discussão para casa. Pode contar com o meu voto favorável. Parabéns, vamos aprovar esse tão importante projeto para Curitiba, para as pessoas com deficiência e para as pessoas com mobilidade reduzida. Parabéns, Marcos Vieira. Vereador Marcos, temos a parte, vereador Nori Seto e, na sequência, a vereadora Amália para discutir. Só agradecer ao vereador Pierre pela sua contribuição. E é isso mesmo, o que nós queremos é só contribuir. Como o avô do João Gava, provavelmente muitos outros avós
gostaria de fazer essa visita e, devido às suas dificuldades, acaba não frequentando. Então, já de imediato, passo a palavra para o próximo vereador, senhor presidente. Bom dia a todos. Muito obrigado pela parte, vereador Marcos Vieira. E gostaria de parabenizá-lo pelo projeto de lei e manifestar todo o meu apoio a esse projeto. No mês de agosto, tive a oportunidade de conversar com o Carlinhos da Sinaleira, que é o coordenador do movimento PP Acessibilidade. Eu tive uma conversa com ele, em companhia da deputada Maria Vitória, e lá nós conversamos de diversas situações e políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. E uma das demandas que eles pleiteiam é a questão de disponibilização de cadeira de rodas nos espaços públicos. Então, nesse sentido, meu voto é favorável e parabéns pelo projeto, vereador Marcos Vieira. Obrigado, vereador. Eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer que contribua com a inclusão, né, será bem-vinda para a nossa cidade. Próxima vereadora, senhor presidente. Os apartes seriam esses, nós temos para discutir na sequência a vereadora Amália Tortato. Ok. Então, essa é a proposta, né, desse projeto, um projeto simples, mas que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né, principalmente as pessoas com deficiência e também as pessoas que hoje têm aí a sua mobilidade reduzida. Isso, senhores vereadores, então, eu peço o apoio de todos vocês para que a gente possa aprovar esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Para discutir, vereadora Amália Tortato. Concedemos a palavra por 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, pessoal que trabalha aqui na casa e que está nos acompanhando pelas redes sociais. Quero começar parabenizando o vereador Marcos Vieira pela sensibilidade de trazer esse tema tão importante para o debate. E eu já conversei com ele um pouco mais cedo, né, explicando sobre o nosso posicionamento da bancada do Partido Novo a respeito desse projeto, que, embora seja um projeto que realmente debate um problema importante para a cidade, nós temos uma posição contrária e eu quero explicar aqui os motivos pelos quais nós seremos contrários a esse projeto. O primeiro ponto é que o projeto traz uma obrigatoriedade para que os espaços públicos disponibilizem cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para os seus visitantes. E eu quero trazer aqui o ponto de que, quando esse projeto passou na CCJ e teve a relatoria do vereador Pier, o vereador Pier trouxe em seu relatório de que o parecer seria pelo trâmite regimental, desde que fosse apresentado, até o tempo da votação, um estudo de impacto orçamentário. Ainda que esse projeto esteja hoje aqui em pauta para ser votado, infelizmente não foi apresentado esse estudo de impacto orçamentário. E por uma questão até de responsabilidade fiscal, nós do Partido Novo não podemos votar favorável sem saber qual será o tamanho desse impacto no orçamento do município de Curitiba. Nós sabemos que os recursos são limitados, que a prefeitura não tem uma fonte de recursos ilimitadas, né? Não existe, os recursos são realmente finitos. Então, sabendo disso e sem saber o tamanho do impacto no orçamento que essa medida causará, nós do Partido Novo não podemos votar favoráveis pensando na responsabilidade fiscal. E isso foi, inclusive, apontado pelo relatório do vereador Pier lá na CCJ. E quando a gente traz isso para o espaço privado, essa obrigatoriedade para o espaço privado, na nossa avaliação, o que era para ser uma boa intenção, que tem o objetivo de favorecer aquelas pessoas que não teriam condições de comprar uma cadeira de rodas, acaba acarretando em um custo para o espaço privado, que será transferido para o usuário final. Então, na prática, o que vai acontecer é que o espaço cultural vai ser mais caro, vai ser de mais difícil acesso às pessoas com menos renda. Então, na nossa avaliação, terá o efeito oposto. Aquelas pessoas que não teriam condições, agora terão menos condições ainda, já que os espaços culturais devem ficar mais caros. E eu quero lembrar também que essas pequenas obrigações, a gente às vezes tem a impressão de que é apenas mais um pequeno custo para o empreendedor. E é de pequenos em pequenos custos que a gente acaba inviabilizando os espaços e inviabilizando a operação de espaços privados e a operação dos empreendedores. Então, se o espaço tem uma cadeira de roda, um espaço privado opta por ter uma cadeira de rodas, ele tem um diferencial. E quando a gente obriga, o que a gente está fazendo é incutir um custo que será repassado para o usuário final,
e que pode acabar fazendo com que isso tenha o efeito oposto de ficar caro o espaço cultural e aí, assim, as pessoas não terem acesso a esses espaços. Então, devido a esses pontos, né, eu separei aqui em pontos que a gente trouxe relacionados à obrigatoriedade para o espaço público e a falta de estudo do impacto orçamentário, e o ponto relacionado ao espaço privado, que na nossa avaliação vai acabar fazendo com que tenha o efeito oposto e a gente acabe afastando as pessoas de baixa renda dos espaços culturais. Temos a parte, vereadora Amália, o autor, o vereador Marcos Vieira, e o vereador Éder Borges. A parte concedido com prazer. Obrigado, vereadora, pela concessão da parte. Só gostaria de comentar sobre a questão da observação do vereador na comissão da CCJ, que realmente existe essa observação, mas não existe nenhuma indicação para que nenhuma comissão seja avaliada, né? Então, e tramitou normalmente. Então, ele diz, mas não pediu, não direcionou para que nenhuma comissão, e também não foi feita a devolução para que pudesse ser feito esse estudo. Então, é por isso que o projeto tramitou normalmente. E gostaria também como já a fala do próprio vereador Pir, diz que isso já é comum, praticamente todos os espaços fora do Brasil já existe, né? Então a gente não está fazendo nada de novo, e aqui mesmo em Curitiba já vários espaços já contemplam. Então seria mais uma adequação e algum outro que não tem que pudesse estar disponibilizando, né, da cadeira de roda para que pudesse atender a pessoa com deficiência e também as pessoas que têm aí mobilidade reduzida. Seria isso. Obrigado, vereadora, pela concessão. Eu que agradeço, vereador, realmente muito bem lembrado, né? Esse projeto não tramitou pela Comissão de Finanças, onde teria a oportunidade de trazer esses estudos de impactos orçamentários, mas também poderia ter sido feito um adendo, uma anexação desse estudo, independente da tramitação pela Comissão Especial. Passo a parte para o próximo vereador. Vereadora, eu comungo dessa tua visão mais liberal, isso é algo que nós realmente temos em comum. Eu sou a favor de que isso seja aplicado nos espaços públicos. De fato, certamente precise fazer, neste caso, uma avaliação quanto aos impactos que não devem ser grandes de fato. Nesse ponto eu votaria a favor, porque em espaço público isso não vai impactar de fato o município, certamente. O que me incomoda é obrigatoriedades no espaço privado. Aí os argumentos já foram expostos e isso realmente me incomoda. Espaço público sim, mas obrigar espaço privado, não. Obrigado. Obrigada pela parte. Eu entendo a preocupação do vereador Éder e provavelmente poderíamos ter até um posicionamento diferente da nossa própria bancada, se fosse apenas para espaços públicos e tivesse esse estudo do impacto orçamentário, mas, infelizmente, o projeto trata de espaços públicos e privados, e eu quis trazer aqui o nosso posicionamento e o que embasa o nosso voto contrário a esse projeto. Temos a parte, vereadora Alexandre Leprevot, Dalton Borba e Denia Couto. Ok. Lembrando, mais uma vez, né, o respeito que nós temos com o vereador Marcos Vieira e parabenizando mais uma vez pela sensibilidade de trazer esse tema para o debate. A parte concedido, vereador. Obrigado, vereadora Amália. Quero também parabenizar o vereador Marcos Vieira pelo projeto e parabenizar a senhora também por trazer essa discussão, ter coragem de trazer essa discussão, que realmente é uma discussão prudente, porque os empresários, empreendedores, os espaços particulares já estão com muitas obrigatoriedades, né? Já estão com muitas regras, já precisam estar se incomodando com muitas coisas em seus negócios. Então, essa seria mais uma coisa para atrapalhar um pouco o dia a dia do empreendedor. Não que eu seja contra o projeto, mas eu prefiro caminhar, vereador Marcos Vieira, na linha do vereador Éder Borges, da própria vereadora Amália, que seria a obrigatoriedade nos espaços públicos. Eu acho que nós poderíamos tentar encarar o setor privado como um diferencial mesmo, como aqueles que têm a condição de propor a seus clientes esse diferencial que fosse implantado. Mas no espaço público eu sou totalmente a favor. Eu não sei
se existe alguma forma de nós adequarmos isso nesse momento. Obviamente, se o senhor achar que é o caso, mas realmente no setor privado é mais uma obrigatoriedade para trazer burocracia para os empresários. Então, confesso que não estou definido o meu voto, estou analisando ainda, mas essa visão é muito importante. Obrigada, vereador Alexandre, pela contribuição ao debate. Pergunto ao presidente se temos mais alguma parte. Temos o Dalton Borba e o Denier Couto. Ok, a parte concedida ao vereador Dalton Borba. Obrigado pela parte, vereadora Amália Tortato. Bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras. Bom dia aos servidores desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu ouvi com atenção, estudei o projeto apresentado pelo vereador Marcos Vieira, ouvi atentamente as razões esboçadas pela vereadora Amália Tortato e com a máxima vênia eu quero me posicionar contrário aos argumentos oferecidos pela vereadora Amália e explico por quê. No que diz respeito à não apresentação de um estudo de impacto orçamentário, embora o projeto tenha contemplado a possibilidade disso e não tenha sido apresentado ao longo do trâmite legislativo, do processo legislativo, nada impede que esse projeto tramite, não há impeditivo para que ele tramite. Além do que, entendendo o senhor prefeito que, de fato, há um impacto orçamentário, e esta é uma questão muito mais afeta ao Poder Executivo, que é o órgão que tem a chave do cofre, se opor a esse projeto, exatamente com base nessa questão, é prerrogativa do chefe do Poder Executivo, portanto, no exercício do seu poder de veto, ele pode afastar esse projeto, entendendo que não há orçamento para isso. Em segundo lugar, senhor presidente, no que diz respeito à análise econômica, que isso pode impactar nos empresários, eu quero me colocar aqui em defesa da principiologia constitucional mais adequada para análise desse caso, que vem no sentido da potencialização do princípio da isonomia. Se nós temos, e isso é fato público e notório, que independe de prova, uma fatia da população que tem restrição de mobilidade, que tem algum tipo de deficiência que lhe impede de estar, como qualquer pessoa que não tem a mesma deficiência ou a mesma restrição, de visitar locais públicos e, portanto, ter acesso à cultura, evidentemente que o princípio que deve reger essa matéria é o princípio da isonomia. E, evidentemente, que esse projeto vem para dar tratamento diferenciado aos que são desiguais. Por isso, impõe essa obrigatoriedade de se dar acesso à cultura a todos, porque isto é uma prerrogativa constitucional, é direito fundamental de todos. Acredito que, neste momento, senhor presidente, não é a hora de discutirmos lucro de empresário ou custos do seu negócio para cumprir um preceito constitucional de isonomia, para dar acesso adequado a todos e isonômico. Então, repito e reitero, com a máxima vênia, a posição adotada pela vereadora Amália Tortato, pelo vereador Éder Borges, tenho para mim que esse projeto não pode ser rejeitado, ao menos sob esses argumentos. Talvez por uma questão de discricionariedade legislativa, um vereador ou outro possa justificar ou possa negar o seu apoio ao projeto. Mas não se pode, sob esses fundamentos, praticar aqui um ato de expressa violação aos preceitos constitucionais. Muito obrigado, vereadora Amália. Eu devolvo a palavra. Obrigada, vereador Dalton. Eu gostaria de lembrar que o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. A declaração do ordenador da despesa de que o aumento de adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, essa é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal.
E eu também gostaria de dizer que, por menor que seja o impacto, os recursos são limitados, quero lembrar mais uma vez. E nós podemos, e fazer políticas públicas é fazer escolhas. Nós podemos escolher hoje aqui gerar mais esse gasto sem saber nem quanto vai ser, mas a gente tem que estar ciente que a gente vai estar abrindo mão de alguma outra coisa, porque os recursos são limitados e a gente não pode expandir assim os gastos orçamentários sem uma mínima previsão de quanto isso vai custar. Passo agora a parte ao vereador Denia Couto. Agradeço a vereadora Amália Tortato pela concessão da parte, cumprimento todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, particularmente o vereador Marcos Vieira, que é o autor da proposta. Eu acompanho o debate aqui com bastante atenção, mas me parece que, até dentro da preocupação que tem o vereador Alexandre Leprevaux, que é a minha também, mas me parece que nós, pelo texto da lei, não precisamos ter essa preocupação, vereador Alexandre. Porque o texto da lei diz o seguinte, ele cria uma obrigação sem impor sanção. Não há uma sanção para quem não cumprir esta proposição, esta obrigação. Ao não haver uma multa, por exemplo, me parece que a lei, se assim for o entendimento dessa Câmara e vier a ser sancionada pelo prefeito, a lei terá um caráter muito mais educativo, principalmente num primeiro momento, do que punitivo. Não há punição. Então, não obstante o texto crie a obrigação, ele não pune quem não fizer. Então, aquele que é o proprietário privado, que teria que ter a obrigação de lá pôr uma cadeira de rodas, por exemplo, embora ele tenha a obrigação legal, ele não tem uma punição se não o fizer. De modo que a lei será educativa e será um diferencial para aquele empresário do setor privado que lá puser, por exemplo, uma cadeira de rodas. Eu sou contra projetos que criam obrigação, não apresentei nenhum projeto de lei nesse sentido, não vou apresentar. Eu acho que não é o tipo de política que me agrada. Mas neste projeto do vereador Marcos Vieira, de verdade mesmo, eu não vejo problema. Se tivesse ali a imposição de uma multa, uma sanção, aí eu votaria contra. Mas como não há, entendo a proposta como educativa. E ao ser educativa, de inclusão de pessoas com deficiência, eu votarei de forma favorável. Agradeço, senhor presidente, e vereadora Amália, muito obrigado pela concessão da parte. Vereadora, nós temos vereadora Maria Letícia para a parte. Ok, eu que agradeço por contribuir ao debate e quero lembrar aqui que o nosso posicionamento não se trata de ser contra a acessibilidade nem nada parecido. Nós estamos trazendo aqui são as consequências, né, do que pode acontecer ao aprovarmos essa regulação. Então, já explicamos, já conversei mais cedo com o vereador Marcos Vieira, explicando o nosso posicionamento, e quero reiterar aqui que não trata-se de ser contra a acessibilidade nem nada parecido. Passo a parte à vereadora Maria Letícia. Obrigada, vereadora. Bom dia a todos e todas. Desejo uma ótima semana de trabalho aqui na Câmara Municipal. Sobre esse projeto, quero cumprimentar o vereador Marcos, porque ele me traz uma outra, sem discutir a questão orçamentária, o projeto me traz uma outra sensação, que é a luta, o desejo intenso que o próprio país tem de ter uma identidade inclusiva. Quando a gente vê projetos assim, que tentam, ao menos, facilitar a participação, principalmente em cultura, de pessoas que vivem com deficiência, me passa longe, mas muito longe, a preocupação orçamentária, porque isso o país, efetivamente, já deveria estar prevendo nos seus orçamentos. Acho que não caberia nem a Câmara Municipal discutir o orçamento em projetos dessa natureza, justamente porque nós temos uma situação que chama capacitismo, que é a clara discriminação contra pessoas que vivem em situação de deficiência. E se vocês não sabem o que isso significa grande dificuldade, tanto no trabalho como nas questões sociais, principalmente que o atendimento que é feito às pessoas com deficiência sempre tem um viés social. Vamos dar uma cesta básica e tudo estará resolvido. Acho que não é mais assim. É preciso que se dê oportunidade, que se dê cultura para essas pessoas. E como faremos isto? Facilitando o acesso delas a esses espaços. Então, eu só queria compartilhar e dividir com vocês essas dúvidas que às vezes carrego comigo, pensando que votarei sim favorável ao vereador Marcos, cumprimentando o senhor novamente, e dizer que eu gosto de projetos educativos. Porque se a gente tira a oportunidade de educar as pessoas, a gente tira
a oportunidade, inclusive, das pessoas se expressarem, porque elas não terão mais acesso a coisas que lhes permitirão crescer dentro do raciocínio, do questionamento. Acho que era isso. Muito obrigada a todos e todas. Agradeço, vereadora Maria Letícia, por enriquecer o nosso debate mais uma vez. E, enfim, encerro aqui minha discussão, se não houver mais apartes, reiterando a nossa posição, né, como já expliquei, relacionados aos motivos pelos quais obrigam espaços públicos, e aí não traz a lei o estudo de impacto orçamentário, e as questões relacionadas à obrigação a espaços privados. Se não houver mais aparte, encerro aqui minha discussão. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continua em discussão o projeto para discutir, vereadora professora Josete. Concedemos a palavra por 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Bem, o primeiro aspecto que eu vou abordar é uma questão técnica, né? Como foi citado pela vereadora Amália Tortato, esse projeto não tramitou pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Então, nesse sentido, eu acredito que a Comissão de Constituição e Justiça precisa estar mais atenta a isso. Não é a primeira vez que acontece essa situação, inclusive em projetos do Executivo, e que não se trata, às vezes, de um impacto pequeno, como o que eu posso observar nesse projeto. Às vezes é um impacto muito grande, nós estamos falando de milhões, e esse projeto não é indicado pela CCJ, esses projetos, parte deles, não são indicados pela CCJ para tramitar pela Comissão de Economia. Então, acho que isso essa casa precisa rever e a CCJ precisa estar mais atenta. Agora eu quero debater uma questão que é uma questão de princípios, né, eu acho que de concepção de mundo, né? Óbvio que os empresários, eles precisam ter lucro para se manter. Então, meu discurso não vai no sentido de ser contrário ao lucro, né? No entanto, nós precisamos que determinados serviços ou determinadas ações, né, que são realizadas pelo poder privado, elas tenham como parâmetro inicial o bem-estar coletivo da população, né? Nós estamos tratando aqui da obrigatoriedade dos espaços culturais disporem de cadeiras de rodas. Nós vivemos num país extremamente desigual e Curitiba é uma das capitais mais desiguais da América Latina. Então, nesse sentido, quando a gente fala de garantia de acesso aos bens culturais, nós estamos falando de um direito das pessoas. Nós temos duas legislações nacionais que se reportam a essa questão. Uma delas é a Lei 13.146, de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e a Lei 10.098, que é um pouco mais antiga, de 2000, que trata da promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Então, essas leis, elas não foram uma benesse, elas foram resultado de muita luta dos setores organizados da sociedade que entendem que as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, elas têm direito tanto à acessibilidade física, né, nos prédios, sejam públicos ou privados, quanto, né, a acessibilidade aos bens da humanidade, aos bens culturais, né, a acessibilidade à comunicação, acessibilidade de forma ampla.
Então, eu não acredito nesse debate que limita sempre a garantia de um direito a partir do olhar empresarial, a partir do olhar que sempre privilegia o lucro. Então, é um outro olhar, é uma outra concepção de mundo que eu tenho. Então, para mim, a acessibilidade é um direito. Acesso à cultura é um direito. E tenho certeza que o vereador Marcos comunga dessa ideia comigo, por isso apresentou esse projeto, né? Então, lazer, cultura são direitos das pessoas. Todos os cidadãos e cidadãs devem ter acesso a esses bens. E é por isso que eu vou votar favoravelmente. E eu gostaria de fazer 2 observações. Quem circula normalmente pelos espaços públicos já observou que normalmente existe uma cadeira de rodas à disposição, assim como aqui na Câmara existe. Então, haverá um impacto, mas mínimo, nos equipamentos públicos, pelo menos, né? Se a gente avaliar os grandes shoppings, as grandes lojas, também já têm uma cadeira de rodas à disposição da população. E, nesse sentido, eu vou concordar com o vereador Denian. A lei ela não tem sanções. Então, se eventualmente a gente tiver um espaço que não garanta esse direito, porque é um direito que as pessoas têm de ir e vir. O ir e vir significa não ter uma barreira, uma escada, ter rampa. Significa ter uma cadeira de rodas, como nós temos na maioria dos grandes mercados. Inclusive cadeiras de rodas motorizadas, para garantir o conforto da pessoa com deficiência, né? Então, nesse sentido, eu vou votar favoravelmente ao projeto e espero que a Comissão de Legislação fique mais atenta, né, a essa questão dos projetos que têm impacto financeiro e que não têm sido indicados, né, para tramitarem pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Então, em favor dos direitos coletivos, em favor dos direitos de todas as pessoas, cidadãos e cidadãs, a acessibilidade ampla, né, seja física, seja a todos os bens da humanidade. Por isso, votarei favoravelmente a este projeto. Obrigada. Tem uma parte, vereadora José, tem uma parte para o vereador Leônidas Dias. Pois não, vereador Leônidas. Obrigado. Minha saudação a todos os vereadores e vereadoras nessa segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Curitiba. E respeitando a opinião de todos que fizeram as suas exposições anterior aqui à minha, mas eu acredito que sim, vereador, esse projeto pode aumentar, inclusive, o número de visitantes nesses estabelecimentos, porque essa lei, vereador Marcos Vieira, ela passa a dar segurança a pessoas com deficiência, com baixa mobilidade, até pessoas da terceira idade, porque ao chegar nesse estabelecimento, tanto público quanto privado, ela vai saber de ter a garantia em ter uma cadeira de rodas, caso necessário, para a sua participação na visita cultural naquele momento. Então, eu acho que nós temos que passar a pensar um pouco mais na inclusão das pessoas, que isso passa pelas pessoas do PCD, vereadora, bem como as pessoas da terceira idade, na participação desses momentos. Então, eu acredito que uma consequência negativa para a cidade é uma pessoa com mobilidade reduzida não ter acesso à cultura. Então, eu quero voltar aqui favorável e dizer que possamos colocar as pessoas em primeiro plano. Então, conto comigo, o vereador Marcos Vieira, nesse projeto. Eu acho que nós temos que garantir, sim. Eu sou uma pessoa que tenho ampla preocupação com as pessoas da terceira idade. Nós temos que valorizar a participação dessas pessoas dentro do lazer, dentro da cultura, e ter essa garantia, esse projeto de lei, para que uma pessoa da terceira idade, quando for a um museu, por exemplo, o exemplo que foi dado aqui do MON,
às vezes a pessoa não tem a condição de andar por 20, 30 ou 40 minutos dentro daquele espaço cultural, sendo necessário, sim, ter uma questão da cadeira de roda. Então, eu voto pela inclusão, voto pelo acesso à terceira idade aí nesses espaços, e acredito que é uma lei que possa ser algo bastante simples, mas sim, uma cadeira de rodas ali disponível pode dar garantia e segurança para que a pessoa possa sair da sua residência sabendo que vai chegar nesse espaço, se caso necessário, dar continuidade no seu acesso à cultura a partir daquele momento que for necessário. Obrigado pela parte. Temos mais 2 à parte, professora. Vereador Ezequias Barros e vereador João das Cinco Irmãos. Vereador Ezequias, pois não? Aqui, abri agora. Obrigado, vereadora. Eu estou bem dentro daquilo que a senhora colocou. Importância, o vereador Leônidas falava ali da importância da pessoa idosa também, não só a pessoa com deficiência, mas a nossa população ela está ficando um pouco mais idosa e, consequentemente, as dificuldades elas aparecem. Eu cheguei em 58 e parece que as coisas vão ficando mais complicadas, viu, vereador Alexandre? Vão ficando complicadas. E é importante, sim, eu creio, parabenizar o vereador Marcos pelo projeto, vou votar sim, entendo a importância, temos que buscar essa questão de incluir as pessoas que precisam, né? Porque chega uma fase da vida onde a pessoa às vezes até tem a condição de ir para um determinado lugar, muitas delas têm a sua própria cadeira para fazer, mas nem todas elas têm, né? Nem todas elas têm. Então é importante que essas pessoas tenham, vereadora professora Josete, essa condição de poder frequentar, não só, aí até mesmo, as igrejas estão se preparando para isso, né? Eu vejo hoje as igrejas evangélicas, a grande maioria delas, hoje tem 1, 2 cadeiras de rodas, que não, a pessoa talvez nem fique na cadeira o tempo todo, mas ela pelo menos pode ir até o local de assentar-se, e dessa forma dar uma condição digna, porque não tem coisa pior do que a pessoa ter que sair carregada por alguém, descer do carro, ir até o local. Então, eu quero parabenizá-lo, vereador, pelo importante projeto, sim, de dar essa dignidade a essa pessoa que, no avanço da sua idade, mas muitas vezes com toda a sua qualidade mental, querendo ver algo novo e se vê com dificuldades por causa de uma questão de ali daquele momento entre o carro e o local para assistir um culto, ou assistir uma peça, ou assistir uma, né, um evento, por que não um futebol, né? Eu creio que essas pessoas que ganham dinheiro com isso têm que dar essa condição para que essa pessoa possa se movimentar. Muito obrigado, vereadora. Vereador João das Cinco Irmãos e Amália Tortato. Vereador João, pois não? Obrigado, vereadora, pela parte. Parabenizar o vereador Marcos duplamente pelo projeto e também por estar ouvindo e estar atento aos clamores populares aí, indicando a lei de uma sugestão. Isso remete até um trecho da música de uma das maiores bandas de rock nacional, Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida e diversão e arte. Isso tem tudo a ver com esse debate que hoje, como até a nobre vereadora Maria Letícia falou aqui, não é só dar uma cesta básica. A população às vezes quer um pouco mais, e isso vem de encontro a isso, né? Respeito a opinião ali do Novo, da Amália, da minha amiga Amália, mas assim, também corroboro com algumas ideias no sentido do Estado não estar atrapalhando tanto a questão econômica, mas tem situações, e essa situação é muito importante, né? A gente está falando de igualdade, a gente está falando de inclusão. Então, políticas públicas, sim, são necessárias para essa demanda. Haja visto que 15% da população tem alguma deficiência, né, e necessitam. E a gente precisa estar atento e debatendo cada vez mais a inclusão dessas pessoas. Seria isso. Obrigado pela parte, vereadora, e bom debate a todos. Temos a parte da vereadora Amália Tortato e Osias Moraes. Vereadora Amália, pois não? Obrigada, vereadora professora Josete, pela gentileza da parte. Eu gostaria apenas de fazer
mais um adendo aqui com relação à falta de sanção que é prevista na lei, né? A lei não prevê nenhuma sanção caso o empresariado não cumpra com as obrigações, não faça, não tenha cadeira de rodas no seu espaço, mas eu quero lembrar que o Ministério Público pode sim exigir o cumprimento da lei, e a própria pessoa com deficiência ou com mobilidade, ao chegar num espaço e não se deparar com a cadeira de rodas, que já é prevista em lei, ela também pode judicializar. Então, na prática, nós estaremos sim criando essa obrigação ao empreendedor, por mais que a lei não preveja a sanção. E também, só para deixar claro, nós não somos contra a inclusão e nem contra as pessoas terem acesso à cultura. É que, na nossa avaliação, o fato de nós estarmos criando mais uma obrigação ao empresariado, a gente vai estar fazendo com que a oferta diminua, com que as pessoas pensem duas vezes antes de abrir um espaço cultural, porque já tem tanta obrigação, né, os empreendedores já têm tantas obrigações, e a gente vai incluindo de pouquinho em pouquinho, e a gente não percebe que, no fim, a gente está criando empecilhos e as pessoas acabam se afastando e diminuindo, então, a oferta e diminuindo os espaços culturais que as pessoas podem frequentar. Então, na tentativa e na ânsia de oferecer melhores serviços, na prática, o que a gente vai estar fazendo é reduzindo a quantidade de oferta, reduzindo a quantidade de espaços culturais, quando a gente insere mais e mais obrigações aos espaços privados. Obrigada, vereadora Josete, agradeço pela parte. Temos a parte ainda, vereadora Josete, vereador Uzias Moraes, vereador Dalton Borba. Vereador Uzias, por favor. Bom dia, presidente, bom dia, vereadora Josete, bom dia a todos que nos acompanham. Só para restabelecer aqui um pouco, professora Josete, da sua fala, quando falou sobre a CCJ, esse projeto do vereador, que eu votarei favorável, porque concordo também com o projeto dele e vejo que a acessibilidade a gente precisa levar mais adiante. Eu que tenho o meu pai que é deficiente, cadeirante também, e eu sei o quanto é difícil determinados lugares aonde a gente chega e não tem uma cadeira de roda ou não tem a disponibilidade desses espaços. Mas o projeto, ele entrou na CCJ para ser analisado em 2020, vereadora professora Josete. E o relator foi o vereador Pia Petruziello, e deu pelo trâmite regimental, inclusive condicionado à estimativa de impacto desse projeto, naquela ocasião. E o projeto também passou pela Comissão de Finanças, que a relatora foi a vereadora Flávia Francischini, no dia 23 de março de 2021. Ele também passou pela Finanças, Economia e Finanças, do qual eu e Vossa Excelência somos membros. E também votamos pelo trâmite regimental, e naquela ocasião não foi cobrado o impacto orçamentário. Então, só para restabelecer, a CCJ tem sido muito criteriosa, inclusive eu tenho um projeto de academia com acessibilidade, e nós, na Comissão de Finanças, foi, então, pedido para que eu apresentasse, foi me devolvido o projeto para que eu apresentasse o impacto financeiro. Então, a CCJ, vereadora José, tem sido muito criteriosa neste ano, os membros estão aqui participando neste momento, alguns projetos que realmente nós temos devolvido por falta de impacto já na CCJ, e, com certeza, só para pedir a Vossa Excelência, a sua fala esteja um pouco equivocada em relação à CCJ, ok? Obrigado. Mais alguém inscrito, presidente? Vereador Dalton Borba. Vereador Dalton, pois não? Obrigado, professora Josete, pela concessão do à parte. Eu quero só fazer um destaque aqui em relação à fala da vereadora Amália Tortato, quando ela cita o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a redação do artigo 16, ela é autodidata, ela diz: a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto. Ação governamental. Nós estamos diante de um projeto legislativo, por isso reitero, um projeto de lei só vira lei depois que ele é promulgado, depois que ele passa pelo juízo de análise do Poder Executivo, de sanção ou veto.
Isso pode ser corrigido até essa instância, se assim entender o chefe do Poder Executivo. Porque se ele entender que simplesmente essa é uma despesa que, de fato, está dentro do orçamento, a própria sanção prefeitural é capaz aqui de suprir essa deficiência ou essa pretensa falta do projeto. Então, não vejo óbice nenhum, e reitero, acho que o projeto não pode ser derrubado em hipótese alguma com base nesse argumento, muito menos pelo argumento de que cria obrigação e aumentaria o custo para os empresários ou para o setor. Isso seria a mesma coisa, nós queremos aqui derrubar um projeto que exige rampa de acesso a cadeirante, porque a construção da rampa também aumenta o custo de qualquer tipo de empreendimento. Não obstante, é uma exigência legal. É por isso que entendo que o projeto não há argumento nenhum, máxima vênia, não há argumento nenhum capaz de derrubar, sob o ponto de vista técnico, esse projeto. Muito obrigado, vereadora Josete, devolvo a palavra. Obrigada, vereador Dalton, pelas contribuições. Éder Borges. Pois não, vereador Éder Toninho Borges. da Farmácia também. Obrigado pela parte, vereadora. A questão, essa questão orçamentária, essa questão mais burocrática, ao meu ver, é passável até. De fato, são pequenas adequações que teriam que ser feitas nos espaços públicos. Nesse ponto, eu sou favorável ao projeto. O vereador Denian colocou aqui uma situação que me fez até repensar por um momento, pelo fato de não haver sanções no caso da iniciativa privada. Todavia, para que vai servir essa lei, então? Que tipo de obrigatoriedade será essa? E outra, certamente, se está na lei, o empresário poderá, certamente, ter, no mínimo, alguns bons incômodos. Eu ficaria muito à vontade de votar nesse projeto do vereador, se nessa parte da iniciativa privada fosse colocado algo que estimulasse, de repente, né, algum tipo de incentivo. Eu gostaria que fosse algum tipo de incentivo, mas algo que pode gerar punições ao empresário que no Brasil já é um herói por conseguir empreender com tantos impostos e tanta burocracia. Essa é uma parte do projeto que realmente me incomoda, de modo que eu fico aqui dividido e estou tentando decidir o meu voto até agora. Talvez eu até me abstenha, porque eu concordo com esse projeto numa parte, mas eu realmente discordo nessa parte de pretender obrigar a iniciativa privada. Vereador, eu gostaria muito realmente, vereador Marcos Vieira, que tivesse algum tipo de incentivo ao empreendedor, né, para que ele fizesse as devidas adaptações. Mas qualquer coisa que gere, ou que possa vir a gerar algum tipo de punição, é algo bastante incômodo para mim. Vereadora professora Josete, muito obrigado pela parte. Ainda temos dois à parte, vereador Toninho da Farmácia e Pier Paulo Petruccello. Vereador Toninho, pode fazer uso da palavra. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, professora, bom dia, vereadores e vereadoras. Na realidade, eu gostaria de fazer essa parte, porque eu percebo que as situações, quando fala dos órgãos públicos cumprirem com seus deveres e obrigações, parece que é uma coisa diferente da iniciativa privada. Porque quando fala da iniciativa privada, né, aí a coisa parece que muda. Eu acredito assim, que o mesmo dever que a iniciativa pública tem de cumprir ali para facilitar para o cidadão,
Porque nós estamos tratando de um projeto que vem beneficiar o cidadão, o curitibano, as pessoas que vivem no nosso município que têm essa dificuldade. Então, eu não vejo assim que tem que ser diferente o privado e tem que ser diferente o público. Eu acho que nós temos que atender, na realidade, o cidadão, independente de que seja iniciativa privada ou que seja iniciativa pública, um órgão público. Ele tem que atender os requisitos que a lei ali determina para atender o cidadão curitibano. Nós temos que pensar no nosso cidadão curitibano, né? Nós estamos pensando aqui primeiro no empresário. O empresário, eu sei que teve um momento de dificuldade, passou por um momento de dificuldade nesse momento de pandemia, tiveram dificuldades, tiveram momentos difíceis, nós acompanhamos isso aí, todos sofreram com isso, mas nós estamos tratando de um projeto que vem beneficiar o cidadão da nossa cidade de Curitiba, que tem uma dificuldade de locomoção, que tem uma situação de dificuldade para se locomover, né, no caso, pessoa com deficiência. Então, nós temos que priorizar o cidadão. E se porventura, dentro dos espaços públicos, tem que ser atendido, então, na iniciativa privada, eu acredito que também tem que ser atendido da mesma forma, porque nós não legislamos para algum tipo de instituição, a não ser para o povo da nossa cidade de Curitiba. Então, por isso, eu vou votar favorável, vou votar com toda certeza e sem nenhum medo de errar, porque eu sei que estou votando pelo cidadão curitibano. Eu não estou votando pelo empresário, não estou votando contra o empresário, né? Mas estou votando pelo cidadão curitibano que tem a necessidade desse trabalho. Muito obrigado. Temos a parte, vereador Pia Petruzziello, vereadora. Vereador Pia, pois não? Obrigado, professora Josete. Assim, eu acho que nós estamos aqui perdendo um pouco de tempo agora. Veja, esse projeto, ele é muito simples. Ele traz uma obrigatoriedade sem punição, como disse o vereador Denian. Para mim, a discussão já se encerraria aqui. A própria LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, já garante acesso a todas as pessoas com deficiência, mobilidade reduzidas, em setores de eventos, em teatros, no esporte, em toda parte da sociedade. Então, eu acho que o que o vereador Marcos Vieira fez aqui foi nada mais, nada menos do que colocar no papel, levantar uma discussão, trazer uma pauta que é a função também do Legislativo. A função de uma casa de leis como a nossa, eu tenho dito isso muito aqui, essa função democrática do parlamento de se levantar temas através de legislação que não trazem, vejam, prejuízo à ordem pública, que não trazem prejuízo ao setor da iniciativa privada e nem ao setor público, elas apenas somam. Nós estamos mostrando lá para fora, dizendo para essas pessoas assim, olha, se você puder, coloque. Na verdade é isso que o vereador Marcos fez. Então eu não estou vendo com uma grande... Às vezes a gente pinta uma polêmica onde não tem. É um projeto muito, mas olha, muito simples, diferentes de outros projetos que nós já colocamos aqui, que votamos aqui com punições, com restrições ou com coisas parecidas. Então, assim, eu vou votar favorável, gostaria sim que a base de apoio ao prefeito Rafael Greca votasse esse projeto favorável. Quando eu digo gostaria, porque nós aqui não farei uma orientação de bancada, mas eu acho que é muito sensível dessa Câmara, vereador Éder, votar um projeto como esse, que vai mostrar para a sociedade que nós estamos, sim, preocupados com uma pauta de mobilidade reduzida e pessoas com deficiência. Simples assim. Parabéns ao professor Marcos, professor Josete, muito obrigado pelo cordial à parte. Me desculpe se me alonguei na sua fala. Voto favorável. Obrigada pelas contribuições, vereador Pia. Agradecer também a contribuição de Vossa Excelência tem 1 minuto e 20, a parte, vereador Marcelo Fachinella.
Vereador Marcelo, se me permite, eu vou tentar finalizar e tentar deixar um tempinho para o senhor, senão eu não consigo fazer o fecho aqui. Então, eu queria só agradecer a todas as contribuições, né? É óbvio, aqui a gente quer que seja um espaço democrático, então todas as ideias e todos os posicionamentos políticos têm que se colocar e defender, né, o seu posicionamento. Mas eu queria agradecer a intervenção do vereador Leônidas e Ezequias, acho que muito bem lembrado em relação às pessoas idosas, né? Todos nós conhecemos alguém que é idoso, que tem uma certa autonomia, então dentro da sua casa anda se apoiando e tal. Mas quando vai para um espaço onde tem que andar mais, né, ele acaba não conseguindo. Então ter uma cadeira de rodas nos espaços culturais é fundamental, para que essa pessoa tenha acesso a esse direito, né? Assim como as pessoas com mobilidade reduzida, por um acidente, que durante um período, né, vão precisar de uma cadeira de rodas também para se locomover num espaço 30 segundos, mais amplo. Então, o meu tempo está acabando. Me desculpe, vereador Marcelo, mas é que várias pessoas fizeram a parte. Então, eu só finalizo aqui, lembrando ao vereador Osias que realmente houve um parecer da vereadora Flávia Francischini, mas foi na Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência. No dia 23/3, esse parecer foi votado e aprovado pelos vereadores dessa comissão. Então, de fato, o projeto não passou pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Então, nesse sentido, eu reforço o meu voto favorável a este projeto. Continua em discussão o projeto para discutir, vereador Marcelo Fachinello. Concedemos a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, vou ser muito breve, como não houve tempo para a fala da vereadora professora Josete, me inscrevi para a discussão. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras, a quem nos acompanha pelas redes sociais da nossa Câmara Municipal e também aos nossos servidores. Muito rapidamente, acho que a gente está numa discussão importante aqui do projeto do vereador Marcos Vieira, com quem eu conversei antecipadamente, mas queria trazer aqui, primeiro, a lei brasileira de inclusão já diz o seguinte no seu artigo 8º, vereador, né? É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, entre outras coisas, e também a acessibilidade ao transporte e à cultura, que é o que de fato estamos discutindo aqui. Então, já vem na lei de inclusão do nosso país essa determinação, então acho que o que estamos fazendo aqui é uma discussão apenas para incluir no âmbito municipal. Âmbito municipal que, aliás, tem 3 leis já muito claras, aprovadas aqui, inclusive por essa casa, são leis municipais. A primeira delas de 2001, que torna obrigatório o fornecimento por parte de shopping centers e similares de cadeira de roda para a utilização de deficientes físicos e dá outras providências. A segunda dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de cadeiras de roda em escolas privadas e públicas localizadas no município de Curitiba. E a terceira dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de cadeiras de roda, muletas e vagas de estacionamento nos cemitérios municipais ou particulares do município de Curitiba e dá outras providências. E a segunda questão que levantei antecipadamente na semana passada, inclusive com o vereador Marcos Vieira, eu fiz a sugestão a ele que se construísse uma saída para esta situação do estudo de impacto financeiro que não foi apresentado depois do parecer na CCJ no ano passado. O parecer era muito claro, né? Deve ser apresentado até a apreciação em plenário, e isso de fato não foi. Mas por todas as discussões aqui que foram feitas sobre a lei de responsabilidade fiscal, acho que há 2 caminhos, talvez, vereador Marcos. O primeiro deles seria um compromisso do senhor, já que não houve adiamento e haverá a votação hoje e amanhã em primeiro e segundo turno, um compromisso de se fazer um documento e anexá-lo até a sanção prefeitural, até a sanção do prefeito, do executivo municipal, para que se garanta essa informação sobre o impacto financeiro que isso causaria ao município. Me parece ser algo simples até de fazer, porque o valor de uma cadeira de roda é muito fácil de se estimar e os locais onde seriam colocadas essas cadeiras de roda também
são muito simples, a Fundação Cultural de Curitiba poderia, inclusive, passar essa informação. Então, vou votar sim, com essas ressalvas, mas fazendo essa sugestão de, quem sabe, nesse período, até a aprovação, da aprovação aqui desse plenário, até a sanção da Prefeitura, que se tenha esse compromisso de inclusão desse documento com o estudo de impacto financeiro. Obrigado, senhor presidente, era isso. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, vamos a encaminhamento da votação. Para encaminhar a votação, temos escrito o vereador Marcos Vieira e, na sequência, o vereador Osias Moraes. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a todos aí pelo debate. Eu acho que foi muito bem debatido. Agradecer a contribuição de todos e dizer mais uma vez que esse projeto é um projeto muito simples, mas que ele tem essa função educativa, essa função inclusiva, e também dizer que é uma oportunidade que os espaços terão para poder receber essas pessoas. O vereador João, das Cinco Irmãos, mencionou que em torno de 15% da população tem algum tipo de deficiência. E também o vereador Leônidas Dias lembra muito bem, que nós estamos já com a população já idosa e isso vai aumentar. Nós vemos aí os estudos que mostram que em pouco tempo a nossa população vai ser mais idosa. E com essa oportunidade, esse projeto ele dá a oportunidade para que todos possam frequentar aí os espaços e isso eu acredito que é uma oportunidade para todos. Então seria isso, eu peço o voto favorável para que a gente aprove esse projeto. Para encaminhar a votação, o vereador Osias Moraes. Obrigado, senhor presidente. Quero pedir vênia à nobre vereadora professora Josete, quando ela fala que realmente não passou pela Comissão de Finanças, ela tem razão, é que há um equívoco aqui no cabeçalho do parecer que consta Comissão de Finanças. E aí nós fizemos uma análise aqui, e acabamos de ver que realmente não passou pela Comissão de Economia e Finanças. Porém, quero lembrar que o parecer da CCJ, ele sai condicionado à estimativa de impacto orçamentário do proponente, do vereador Marcos Vieira. Quero também declarar que voto favorável, juntamente com o bloco qual sou líder, pedindo que votemos favoráveis ao projeto, porque vai de encontro à necessidade de uma população que precisa ser vista, seja pelo empresário, seja pelo poder público. Nós precisamos dar a eles esse auxílio quanto a lugares que precisam ser adaptados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Osias. Continuamos em processo de encaminhamento da votação. Encerrado os encaminhamentos, passamos então agora à votação. Vereadores e vereadoras, por favor, registrem os seus votos. Vereadores e vereadoras votando o projeto de lei, proposição 005-00173-2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos espaços culturais disporem de cadeira de rodas. Iniciativa, vereador Marcos Vieira. Vereadores, vereadoras votando. Vereador Mauro Inácio, como vota Vossa Excelência? Vereador Sabino Piccolo, como vota?
Vereador Mauro Inácio. Vereador Sabino Piccolo, votando. Vereador Sabino não está conseguindo votar, podemos abrir o microfone para a manifestação do voto. Vereador Sabino? Voto sim. Voto sim? Voto sim, presidente. Voto sim, vereador Sabino. Vamos ao resultado da votação. 33 votos sim, com o voto do vereador Sabino. 3 votos não. Aprovado o projeto. Para justificar o voto, o vereador Alexandre Leprevô. Obrigado, presidente. Eu acho que é importante a gente enaltecer a iniciativa da vereadora Amália de trazer a discussão, uma discussão extremamente prudente, tanto na questão do impacto que hoje não se sabe qual será o impacto financeiro, como também na preocupação perante aos empresários e empreendedores de Curitiba. O meu voto foi decidido após o esclarecimento do vereador Denian Couto e também ao chegar à conclusão que um espaço cultural de qualidade, um evento cultural de qualidade deve sim ter a obrigatoriedade de poder trazer inclusão social àquelas pessoas que mais precisam. Então, pela inclusão social e por mais leis educativas, que eu acho que é muito importante, pela visão do João Gava e pela ótima iniciativa do vereador Marcos Vieira, o meu voto foi sim, com muita tranquilidade. Obrigado, presidente. Para justificar o voto, não temos mais vereadores inscritos, então passamos ao próximo projeto em pauta.